we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Gave me your number, but Oi, turminha! E aí, como vocês estão nessa sexta-feira gelada? Tá muito frio aí? Nossa, aqui tá muito frio, muito friozinho mesmo, né? E finalmente chegou o final de semana. Então, eu espero que vocês estejam todos bem, que vocês estejam com saúde e felizes, tá? E dispostos também, mesmo com todo esse friozinho. Vamos começar nossa aula de geografia. Tá, hoje nós vamos revisar a unidade 3, que fala das representações dos lugares, e da unidade 4, que fala sobre as atividades econômicas, certo? Então, vamos revisar esses conteúdos, prestem bastante atenção, tá? Não deixa que nada assim fuja da sua cabecinha durante a aula. Concentrem-se e vamos começar, certo? Vamos lá. Os lugares podem ser representados de diferentes maneiras, tá? Então, a planta é um exemplo de representação cartográfica de um lugar, ó. E ela é vista lá do alto. Ela representa uma determinada região, caracterizando uma visão vertical. Então, como a professora explicou lá no comecinho da unidade 3, a planta, né, pode tirar uma foto e depois desenhar e colocar os elementos na legenda da planta. A planta tem a legenda. E a legenda serve para representar, é um símbolo de cada elemento que tem em uma planta, tá? Então, aqui na foto, ó, nós temos o exemplo de uma planta. Provavelmente é um bairro, né, uma parte de uma cidade. E aí você vê uma foto, né? Aqui foi tirada uma foto. Depois, a partir dessa foto, eles fazem um desenho e detalhadamente, né? E no desenho é que se coloca os símbolos, os elementos, tá? Então, a planta, ela é representação cartográfica de um lugar e ela é vista lá do alto, de uma visão vertical. Então, você vê uma área plana, você tem uma área plana, né? Uma visão plana, no geral, tá? Continuando aqui. Também os lugares, eles podem ser representados por mapas, né? E o mapa é uma representação reduzida de um espaço. Então, existem vários mapas. Mapas de uma região pequena, mapa do bairro, mapa do país, mapa do estado, o mapa mundi, que representa o mundo inteiro, tá? Então, para ser um mapa, ele precisa transmitir informações e ter três elementos fundamentais. Então, o mapa ele tem que ter um título, e esse título ele está dizendo qual é a região que está representando, né? Qual é a região que aquele mapa está representando. Também precisa ter uma escala, que é o tamanho do mapa. O mapa ele é uma escala, usa uma escala reduzida, certo? Então, qual a escala que foi usada para desenhar esse mapa, qual a medida que foi utilizado. E também a legenda. Então, a legenda de um mapa vai ter N informações, tá? Por exemplo, a região, o nome de um rio, a estrada, né? Sim, o nome das rodovias. Então, o mapa tem tudo isso. Muitas informações ele podem nos passar. E para que serve o mapa, prof? O mapa serve para nós nos localizarmos melhor. É fácil, para a gente ter uma fácil localização. O mapa ele é um instrumento, uma ferramenta muito antiga. Então, a gente estava vendo ontem, na aula de ontem, sobre a colonização dos portugueses aqui no Brasil. E já utilizavam mapas naquela época. Hoje os mapas são mais modernos, eles têm mais informações, eles são mais precisos. Mas naquela época já haviam mapas e eles se localizavam através de bússola e outros instrumentos, e através do mapa eles iam seguindo as rotas, né, que eles faziam nas navegações. Então, o mapa ele já existe há muito tempo. Então, com o tempo, ele foi passando, foi ficando moderno, né? A tecnologia foi fazendo mapas mais precisos e ele é muito utilizado, certo? Vamos lá, então. A maquete, nós também falamos sobre a maquete, né? Nós não realizamos o trabalho da maquete ainda,
porque é um trabalho que deve ser feito em sala para levar, para expor no colégio. Então, nós não fizemos a maquete. E a maquete ela é uma representação completa de um lugar ou projeto. Os elementos de uma maquete podem ser representados de várias formas, tá? Então, uma maquete pode ser uma casa, um prédio, um poste, o bairro também, tá? Então, a maquete, ela representa, assim, completamente aquilo que nós estamos querendo reproduzir, mas em escala menor, tá? Seus principais usos vão depender do propósito em que foi construída. Então, existem pessoas que fazem projetos de construção civil, por exemplo, né? Vai construir um prédio. E aí, primeiro ele monta a maquete para ele apresentar, né, como vai ser o resultado final do projeto. Então, eles fazem uma maquete. E tem que ser exatamente aquilo que eles projetaram para construir. Ou então, a maquete é de uma construção que já está pronta e a gente reproduz a maquete, tá? No caso do bairro, né, construir a maquete do bairro, geralmente a gente faz a maquete para entender, assim, os espaços em que nós vivemos, né, o que tem no nosso bairro. E é muito legal fazer maquete, tá? Eu gosto muito. Na construção de uma maquete, nós temos que levar em consideração a altura, a largura e o comprimento. Ela é diferente de um mapa e de uma planta, que é um projeto plano, né? A maquete não, a maquete ela tem altura, tem comprimento e tem largura. Entenderam? Ficou claro para vocês? Então vamos lá. Depois também nós falamos sobre o croquis. O croquis é um esboço cartográfico de uma determinada área, ou em palavras, um mapa produzido sem escala e sem procedimentos padrões na sua elaboração, servindo apenas para a obtenção de informações gerais de uma área. Então, por exemplo, quando a gente quer descrever uma área para alguém, como ela é, né? Em que posição estão os elementos de uma paisagem? Elementos de uma paisagem, terceiro ano, é tudo aquilo que está dentro de uma paisagem. Construção, vegetação, as ruas, tá? Então, quando a gente quer mostrar uma determinada área, né? Ou um determinado objeto, ou então, assim, até roupas, existem croquis de roupas também, tá? Então, a pessoa, ela faz um desenho à mão livre. Então, para mostrar, né, mais ou menos, não é um desenho preciso, é um desenho mais simples, para mostrar mais ou menos aquilo que a gente quer que a pessoa veja. Então, o croquis é isso, é um esboço, assim, simples, tá? Mas você precisa, assim, colocar tudo aquilo que tem numa paisagem ou em uma área, certo? Vamos lá, então. Nós também falamos na unidade 4, tá? Nós falamos sobre os trabalhadores e as atividades que eles exercem no dia a dia, né? Nós falamos sobre o trabalho remunerado. O que é o trabalho remunerado? É aquele que tem o objetivo receber uma quantia em dinheiro para que as pessoas possam suprir suas necessidades. Então, esse trabalho, ele é feito de forma assim, formal, é um trabalho formal. Os trabalhadores, eles têm um documento que se chama carteira de trabalho. E essa carteira de trabalho, ela é registrada numa empresa. Então, o trabalhador, ele tem um contrato, existe um contrato entre o trabalhador e entre a empresa que ele trabalha, tá? E aí, todo mês, esse trabalhador, ele recebe uma quantia em dinheiro para pagar a moradia, para pagar a escola dos filhos, para pagar o supermercado, tá? O lazer, todas as coisas que se precisa, né, numa casa, numa família, certo? Nós também falamos sobre o desemprego. E o desemprego é um problema muito grande que tem no nosso país, principalmente agora, durante esse processo de pandemia, né? Então, a gente tem que torcer bastante para que as coisas melhorem, para que a gente volte logo, né, para o colégio, né? E o desemprego, nessa modalidade, né? Não vou dizer nessa modalidade, mas assim, o desemprego, ele causa muitos transtornos para as pessoas que precisam de dinheiro para sobreviver. Então, as pessoas que estão desempregadas, elas procuram um jeito informal
de ganhar dinheiro, para ter a renda, para suprir as necessidades. Então, elas viram vendedores ambulantes, pessoas que fazem trabalhos assim nas casas, por exemplo, pessoas que prestam serviços nas casas, como jardinagem, algumas pessoas que fazem manutenção nas casas, como encanadores, né? Existem encanadores que trabalham de forma formal, mas a maioria trabalha de forma autônoma, são informais. E também tem pessoas que fazem coisas em casas para vender, artesanato, fazem culinária, né? Salgadinho, pão. Então, essas pessoas, elas não estão com os direitos garantidos. Enquanto a pessoa que tem o trabalho, a carteira de trabalho registrada numa empresa, ela tem os direitos trabalhistas garantidos. Ela tem direito a férias, 13º, ela tem uma jornada de trabalho uma jornada de trabalho fixa, então ela trabalha, vamos supor, 8 horas por dia. Se trabalhar mais que isso, ela tem que receber hora extra, né? E o trabalhador que está desempregado e trabalha de forma informal, ele não tem esses direitos garantidos. Então, geralmente, eles precisam trabalhar muito, né? E também não tem um salário fixo. Às vezes, eles podem ganhar mais, às vezes eles podem ganhar menos, certo? E eles não têm nenhum direito assegurado. Então, o desemprego é um problema muito sério, certo? Também nós falamos sobre a valorização do trabalho da mulher, se destacando em diversas atividades econômicas. Então, antigamente, as mulheres elas não tinham espaço, né, nas atividades econômicas. Muito antigamente, tá? 3º ano, elas ficavam cuidando da família, cuidando das atividades domésticas, né? Educando as crianças em casa. Então, as mulheres não participavam muito do trabalho. Mas com o passar do tempo, houve a necessidade da mulher trabalhar e ajudar nas despesas de casa. Então, as mulheres foram trabalhar e hoje existem mulheres em diversas profissões, diversas, tá? Pode ser advogada, professora, médica, dentista, engenheira, tá? E até um piloto, assim, ó, de avião, como é a mulher que tá aí na foto, né? Então, o trabalho da mulher ela vem se destacando muito em muitas áreas econômicas, né? Cada vez mais tem mulher, né, no mercado de trabalho. Nós também falamos sobre o trabalho infantil, que é uma prática proibida por lei. Então, é proibido que a criança trabalhe, certo? Só que, no entanto, muitas crianças ainda precisam trabalhar, muitas precisam deixar de estudar, de brincar, para ajudar no sustento da casa. Então, existem uma realidade muito cruel com essas crianças, né? Elas precisam trabalhar para ajudar. Algumas não precisam necessariamente ajudar no sustento da família, mas às vezes na cidade onde essa família mora, não tem uma escola, não tem uma creche, a família não pode pagar ninguém para cuidar dessas crianças e acabam levando elas para o trabalho. Geralmente essas crianças elas vão trabalhar em minas, né, de extração de minério, vão trabalhar na roça, né, na lavoura, vão trabalhar também junto com os pais no extrativismo, que é coletar coisas da natureza, né? E essas crianças, elas ficam expostas a muitas coisas, assim, principalmente para a saúde física e psicológica delas. Essas crianças, elas acabam perdendo, né, a infância. E também não estudam, né? Acabam não estudando. E é muito triste ver uma criança nessa situação, porque as crianças elas precisam estudar e elas precisam brincar. A criança precisa ser criança, não é mesmo? Vamos continuar. Nós também falamos sobre o trabalho voluntário, tá? O trabalho voluntário, as pessoas que trabalham, né, se doam para uma causa voluntária, elas não recebem nenhum tipo de remuneração. Elas fazem isso só para ajudar as pessoas, para ajudar o próximo e proporcionar momentos que, de alguma forma, melhoram a vida das pessoas.
Então, são pessoas, né, que tiram um tempinho, assim, da sua rotina, da sua vida, e vão ajudar as pessoas. Essas pessoas, elas podem trabalhar em clínicas de idosos, né, vão levar, né, alguma forma, assim, para contribuir com o tratamento médico dos idosos. Pessoas que vão trabalhar dentro dos hospitais pediátricos também, que vão fazer teatro para as crianças, cantar músicas, pessoas que cuidam de animais também, né? Pessoas que trabalham nas escolas, né? Nas escolas mais precárias, então elas vão lá trabalhar e levar algum tipo de educação, contar história, ajudar as crianças, ensinarem as crianças a lerem, né? Então, existe todo esse trabalho. As pessoas que trabalham, que fazem trabalho voluntário, elas não recebem nada por isso. Elas fazem isso, né? Assim, a recompensa que elas têm é fazer o bem para outras pessoas, proporcionar momentos bons e ajudar outras pessoas. E hoje é sexta-feira, sextou, a professora colocou um videozinho bem legal aqui para vocês, tá? Do Hip Hop, e nós vamos alongar com o Hip Hop, tá? Vamos junto com a prof. Vamos lá, gente, animação! Também vou. Olá, meninos e meninas! Vocês estão preparados? Vamos aquecer e alongar o nosso corpo. Let's go, vamos lá! Mãos para cima! E toca no chão. Mãos para cima! E toca no chão. E agora o avião. Direita, esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda. Diz que sim. Diz que não. Diz que sim. Diz que não. É no pé direito que eu vou pegar. E agora só tenho que aguentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É no pé esquerdo que eu vou pegar. E agora é só aguentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na pontinha do pé eu vou pegar. E agora é só aguentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É no outro pé que eu vou tocar. E já sabes que é só aguentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É na cintura que eu vou segurar. E os ombros vão ter que rodar. Para trás e para a frente eles vão mexer. É o hip hop sempre a aquecer. E agora vais ter que saltar. Tu já sabes que tens de continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está na hora de sentar. E os pés vais ter que juntar. E as pernas vão esticar. Nas pontinhas dos pés tu vais tocar. Agora já sabes que tens que aguentar. E não te esqueças é de contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E de pé eu vou continuar. E as mãos vais ter que juntar. Os dedos vão cruzar para eu me esticar. Esticar, 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 esticar. E agora é só relaxar, 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 relaxar. Muito bem, relaxaram aí com o hip hop? Certo. Vamos dar continuidade à nossa aula, terceiro ano? Vamos lá. Então, nós falamos, né, sobre o trabalho e agora nós vamos falar também sobre os produtos que nós consumimos no nosso dia a dia, porque eles também fazem parte das atividades econômicas do nosso país, tá? Em todo mundo, tudo aquilo que a gente produz, tudo aquilo que a gente consome, quer dizer, ele faz parte do processo de atividade econômica, tá? Então, em nosso dia a dia, nós consumimos várias coisas, vários produtos, né? Nós consumimos alimentos, nós consumimos roupa, calçado, material escolar. Então, tudo isso, ele passa por um processo, são passados por etapas, tá? Então, vamos ler aí o texto. Nós aprendemos também que os produtos que consumimos em nosso dia a dia envolvem os trabalhos de muitas pessoas.
O produto final passa por diversas etapas e são utilizados recursos cultivados ou extraídos da natureza. Então, tudo aquilo que nós usamos, que nós consumimos, tá? Ele passa por diversas etapas e são recursos que são cultivados. Cultivados é alguém que vai lá e planta e cultiva, ou então ele é extraído, retirado da natureza, tá? Aqui na foto nós temos um exemplo, ó, de vários produtos alimentícios e esses produtos, eles não apareceram lá no mercado, né? Assim, de qualquer jeito, não. Eles saíram da natureza, passaram por um processo de industrialização, depois eles foram para o mercado para a gente comprar. Então, até chegar a esse produto final, ele passou por muitas etapas, tá? E muitas pessoas, né, foram envolvidas nesse trabalho. E é sobre isso que nós vamos falar agora, tá? Relembrar agora, tá? Então, as atividades econômicas são divididas em 3 setores. Setor primário, que são as atividades voltadas para a agricultura, pecuária e extrativismo, certo? Então, assim, todas as atividades que envolvem agricultura, pecuária e extrativismo, tá? Elas fazem parte do setor primário. O setor secundário, que são as atividades voltadas para a indústria e a construção civil. Então, as fábricas, tá? A construção civil é construção de prédios, casas, imóveis, tá? E o setor terciário, que são atividades voltadas ao comércio e a prestação de serviço. São os supermercados, as lojas, tá? E a prestação de serviços. Pessoas que a gente precisa, por exemplo, de um serviço, preciso de luz na minha casa, daí eu ligo lá para empresa que fornece luz, que fornece água. Então, são atividades do setor terciário, tá? Então, nós vamos explicar, relembrar isso agora nos próximos slides, tá? A agricultura, né, ela faz parte do setor primário e envolve o trabalho do cultivo do solo para a produção de alimentos e também de matérias-primas para a produção de outro produto. Então, a agricultura ela está no setor primário, tá? E é o cultivo, as plantações, as verduras, né? Tudo aquilo que é retirado da natureza, mas que é cultivado lá na natureza. Então, existem pessoas que plantam, né? E o arroz, o feijão, por exemplo, o açúcar, né, o óleo, e a gente pode consumir esses produtos da agricultura, a gente pode consumir eles in natura, né, são o caso das verduras e dos legumes. Também existem alimentos que são beneficiados, primeiro passa por um processo de lavagem, de secagem, que é o caso dos grãos, né, o arroz, o feijão, o milho, e também existem produtos da agricultura que passam por um processo lá no setor secundário, passam por um processo de industrialização e aí eles são transformados em outros produtos, por exemplo, o óleo, né? Tem óleo de milho, tem óleo de canola, tem óleo de soja, extrato de tomate, por exemplo. Alguém cultivou o tomate, mas ele passou por um processo, nós consumimos o tomate, né, in natura, mas ele também pode ser transformado em extrato de tomate, em molho de tomate industrializado, que a gente compra lá no supermercado, tá? Então, é importante vocês frisarem aí na apostila de vocês, ó. A agricultura compõe o setor primário, certo? Então, vocês coloquem aí na apostila, grifem essa parte da agricultura, tá? Depois também nós falamos sobre a pecuária. E a pecuária também faz parte do setor primário e está relacionada à criação de animais como bois, porcos, aves e ovelhas. Muitos produtos são obtidos através da criação desses animais, como carne, leite, ovos, couro, lã. Então, tudo aquilo que diz respeito à criação de animais, tá? Faz parte da pecuária. Então, a agricultura faz parte do setor primário e a pecuária também faz parte do setor primário, tá? E a pecuária está relacionada à criação de animais. Então, desses animais, nós comemos carne deles, né?
nós comemos o leite, os ovos, as abelhas que também produzem mel. Então, do boi, por exemplo, é retirado o couro do boi para confecção de bolsas, sapatos, cintos, não é mesmo? A ovelha é retirado a lã da ovelha, né? As aves, nós comemos a carne das aves e também nós comemos os ovos, utilizamos os ovos. Então, a parte da pecuária é isso, é a criação de animais, né? Para produzir produtos também para nós, para produzir produtos para nós consumirmos, certo? Então, vamos lá. Dentro do setor primário, também existe o extrativismo, tá? E ele baseia-se na extração de recursos da natureza. Esses recursos, eles podem ser de 3 tipos. Então, assim, tudo aquilo que é retirado da natureza, não é o caso da agricultura, tá? Tá, terceiro ano. A agricultura, existe alguém que planta, tá sempre plantando, não é mesmo? Né? Os vegetais para ser colhidos, né? E para a gente consumir ou para ser transformado em outros produtos, né? Mas o extrativismo, ele é diferente. É extraído da natureza de forma que a natureza, ela produziu esses produtos, né? Espontaneamente. Então, aqui, ó, e não é só vegetais, tá? Então, o extrativismo, ele é dividido em 3 tipos. Nós vamos falar sobre isso agora, tá? Então, o extrativismo aqui, ó, nessa foto, tem um homem e ele tá fazendo coleta de castanhas, né? Provavelmente ele não plantou essas castanheiras, né? Então, estava lá na natureza, ele coletou para ser vendido. Aqui, ó, é uma indústria, uma fábrica de carvão, então eles estão retirando o carvão para depois ser vendido nos supermercados, tá? Então vamos lá. Então vamos ver os 3 tipos de extrativismo. Primeiro existe o extrativismo animal, tá? Então o extrativismo animal consiste na captura de animais em seu habitat. Por exemplo, ó, pesca de peixes e camarões, coleta de caranguejos e ostras. Então, quando o homem vai e retira animais da natureza, né? Ele está fazendo o extrativismo animal. E existem vários tipos de extrativismo animal. A pesca, por exemplo, é um deles. Por exemplo, aqui na foto, ó, o rapaz foi lá no mar, pescou esse monte de peixe. Ele não criou esses peixes, né? Num criadouro, assim, como eu vou dizer, ele não criou esses peixes, os peixes estavam lá no mar e ele foi lá e pescou. Não é o caso, não é como se fosse um pesqueiro, né, que cria os peixes lá. Aqui também, ó, alguém retirou as ostras do mar. Existem também as pessoas que vão ao mangue e elas coletam os caranguejos também para vender nas feiras, tá? Nas feiras onde vende peixes, camarão. O camarão também, ó, tá aí no texto, camarão, né? Ele é retirado do mar e ele vende nas feiras, nos supermercados, tá? Então, o extrativismo animal é esse, consiste nisso, a captura de animais lá do habitat deles, tá? Também tem o extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal é a coleta de produtos que crescem em áreas de vegetação espontânea, diferente da agricultura, igual eu falei. Então, os exemplos que nós temos aqui no texto é coletas de frutos do açaí, guaraná, palmito, látex. Látex é borracha, tá? É a matéria-prima que faz borracha. Raízes, castanhas e madeiras. Então, ó, o extrativismo vegetal é isso. É tudo aquilo que se tira da natureza, que tira os vegetais, tá? E eles não são vegetais cultivados. Eles vão lá na natureza e retiram. E a natureza, ela vai produzindo esses outros vegetais assim naturalmente. Então, a semente cai lá na floresta e brota outro. E de tempos em tempos, o homem vai lá e faz essa retirada da natureza. Então, aqui nós temos, ó, uma extração de madeira, né? Os troncos aqui. E precisa de licença, tá? Terceiro ano, para retirar a madeira da floresta, precisa de licença. Quase, assim, acho que todos
todas as atividades de extrativismo vegetal precisa de licença para retirar. Então, as pessoas não podem chegar lá numa floresta, por exemplo, e cortar um monte de madeira e levar a madeira embora. Não, ele precisa ter toda uma documentação para fazer isso, porque é crime retirar vegetais da natureza sem a licença, tá? Sem a licença do IBAMA. Então, a gente precisa lembrar que isso tudo tem que ser feito de acordo com a lei. Também nós temos aqui, ó, uma coleta de palmito, ó. A gente vê o palmito lá no potinho, lá no supermercado, né? Mas na forma natural deles, eles são assim, ó. Certo? Vamos lá, então. Também tem o extrativismo mineral, tá? O extrativismo mineral é a obtenção de recursos minerais como ouro, prata, cobre, diamante e outros minérios. Aqui é a página 34 ainda, tá? Ó, nós estamos falando da página 34 ainda, tá? A Pro não digitou aqui, mas é a página 34. Então, todo aquele minério que é retirado da natureza, caso do petróleo, o ouro, a prata, o alumínio, o diamante, tá? É o extrativismo mineral. Também é preciso licença para explorar as terras, porque geralmente, né, o extrativismo mineral ele é feito na terra, na rocha, tá? Então, precisa também de licença para explorar essas áreas, tá? Aqui nós temos as pessoas trabalhando, né, 2 homens trabalhando na retirada do sal, né? Eles estão coletando sal, depois o sal vai para uma refinaria e eles industrializam para a gente comprar o sal marinho. E aqui uma pedra preciosa. Eu não sei se é um diamante, né? Mas é uma pedra também preciosa. E as pedras preciosas também são, né, fazem parte do extrativismo mineral. Talvez seja um diamante, porque o diamante ele tem várias cores. Ele pode ser escuro também, tá? Então, esses produtos fazem parte do extrativismo mineral. Certo, terceiro ano? Muito bem, chegamos ao final dessa aula. Espero que vocês tenham aprendido sobre esses conteúdos, tá? Não esqueçam de chamar a professora no WhatsApp, caso tenham dúvidas. E eu vou desejar para vocês um final de semana abençoado. Tchau, meus amores, até a próxima aula e fiquem todos com Deus.